é a lição A Alegria do Contentamento. A alegria do contentamento. Será que é fácil ser feliz? Será que existem condições para que nós sejamos felizes? Será que se eu virar aqui a esquina e chegar ali na lotérica e fizer um bolão ali e um joguinho e eu acertar e eu receber vários milhões, aí a minha felicidade está completa? Será? Será mesmo? Né? Será mesmo? Né? Então, vamos estudar a palavra de Deus, né? O que realmente nos faz felizes, né? O que realmente nos deixa com o coração alegre. Porque Salomão já dizia, né? O coração alegre aformoseia o rosto, né? O coração alegre mostra na sua face se você está realmente tranquilo ou se a sua expressão é de ira, raiva, desespero, medo, né? Quando o pessoal fazia teatro na escola, o professor falava assim: vamos fazer agora uma cara de medo, né? Aí todo mundo, vamos fazer uma cara, né, de feliz, né? Qual tem sido no dia a dia a nossa expressão? Né? A nossa expressão. Então, vamos ler uma passagem bíblica aqui? Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro, no Salmo 73. Salmo 73. Vamos ler pelo menos uma parte deste salmo. Eu vou ler rapidamente todo este salmo. Amém? Salmo 73. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo prazer que é vir à tua casa, pelo prazer que é estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu mais este dia de vida, ó Pai, e nós somos gratos. Nós somos gratos pela paz, pela saúde, também pelas dificuldades. Somos gratos pela tua presença tão constante ao nosso lado, sempre tão fiel, sempre tão amoroso e justo. Deus querido, fala conosco nesta manhã, fala a cada coração que está aqui, ó Pai, na tua casa, e aqueles que estão, ó Pai, nos seus lares, onde quer que estejam, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua alegria alcance os corações nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O Salmo 73 começa assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, e por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, eles não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração
e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. E se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Eles são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. E a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Amém. Esta é a palavra de Asaf, né? Um salmo de Asaf, falando aqui sobre as angústias, as dificuldades, as aflições, mas também da certeza de que em todo momento Deus está ao seu lado. Nós vamos estudar hoje a lição 10, que é do pastor Wagner Sanayotti. Pastor Wagner creio, seja presbiteriano. E esse texto, então, é o texto que nós temos como base para este estudo, né? Eu estava essa semana também pesquisando sobre isso e vi um sermão do pastor Gustavo Ribeiro, que é da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele falando de uma recente pesquisa feita, já faz um bom tempo essa pesquisa, já faz alguns anos, pela Faculdade de Economia de Harvard, e eles estavam fazendo uma pesquisa com aqueles milionários americanos, né? Então, e eles pegaram esses homens que estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Mas principalmente nos Estados Unidos. E esses milionários, né, eles têm a sua riqueza em torno de 8 milhões até 30 milhões, um pouco mais. Essa foi a regra que eles pegaram para poder fazer essa pesquisa com eles. Pegaram 4 mil milionários. E o que eles queriam saber? O nível de satisfação e o nível de felicidade desses e dessas empresárias, né? Dessas pessoas. E qual não foi a surpresa que 25%, um quarto, né, responderam, perguntaram: você é feliz? Você está satisfeito com o que você tem? 25% disse: não, eu quero pelo menos mais 1000% desse valor para mim ser feliz. Ou seja, eu quero mais 1000 vezes o que eu tenho, aí eu vou estar pleno, aí eu vou estar satisfeito. Outros 25%, ou outro quarto, né, disse, sim, um pouco mais modesto: não, se eu tiver 500% a mais, já está ótimo. 5.000 vezes, não, 500 vezes mais rico, aí eu estou pleno, aí eu estou satisfeito. E os outros 50% colocaram também um pouco menos que isso, mas a conclusão que chegaram é que é inevitável
né? O dinheiro nunca satisfaz. Por mais que a pessoa cresça, por mais que ela tenha, ela nunca vai estar satisfeita, né? Nem sempre o bem-estar, nem sempre a satisfação e a felicidade está relacionada com o que a pessoa tem. Nem sempre, nem sempre. E é interessante porque a falta de contentamento marca o mundo, né? Marca a nossa nação, né? Marca as nossas vidas, marca a sociedade que a gente tem vivido. E a prova disso é a alta taxa de endividamento do consumidor, a alta taxa de dívida das pessoas. São pessoas que não estão satisfeitas com o seu padrão de vida, né? E gastam além do que ganham, né? E depois que fazem a dívida, fica ansioso porque não sabe nem como vai sair dessa furada, né? Dessa fria, que são as suas dívidas, né? E é claro que o pessoal do marketing, o pessoal da propaganda, sempre influencia, né? Mostrando que você só vai ser feliz e satisfeito quando você adquirir, né, aquela casa, aquele carro, né? Quando você adquirir aquele bem, né? Só que assim que você compra, você percebe que é só mais um artigo que vai lá para a sua prateleira. O grau de decepção do pós-venda é muito alto, é muito alto. As pessoas elas colocam o foco, seguem firmes, fazem tudo e adquirem. Mas só que alguns minutos depois elas se prostram, porque agora eu já consegui. E daí? Né? Eu já consegui. E daí? Por quê? Nada disso vai preencher o que o seu coração precisa. Nada disso vai preencher o que a sua alma precisa. E nós precisamos de tão pouco, né? A gente também vê isso como marca a falta de contentamento com a alta taxa de divórcio, né? No Brasil, em 2021, foram 387 mil, né? Porque as pessoas estão procurando, né? E muitas vezes as pessoas não procuram nas coisas, mas procuram nas pessoas, né? E aí eles falam, não era isso que eu queria, não. E vivem vidas infelizes. E procuram, né, uma nova paixão. E depois dessa nova paixão, eles percebem que os problemas também vêm. Porque cada pessoa, ela tem a sua bagagem, ela vai sempre carregar a sua bagagem, né? Então todos nós temos as nossas dificuldades. E quando a gente vai nesse caminho, né, de colocar nos bens, nas pessoas, ou em qualquer outra coisa que não seja Deus, a razão do nosso ser, nós ficaremos frustrados, né? Eu acabei de falar, o número de apostas a cada ano aumenta mais, né, na loteria, porque se ganhar o prêmio milionário, vou ser feliz. Mas miserável é aquele pobre que acha que é o seu saldo no banco que vai fazer você feliz. Pior ainda é aquele rico que acha que vai ser contente, satisfeito com mais do que ele tem. Uma vez perguntaram para que ele, na época era multimilionário, né, Rockefeller, qual seria o nível, qual seria o limite para ele ser feliz? Qual seria o limite em dinheiro para ele falar assim, não, agora eu estou pleno, agora estou satisfeito. E dizem que ele pensou, porque ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar.
Ah, mais $1. Eu sempre penso, quando eu ganho milhões, eu penso, mais $1, mais $1. Ou seja, ele nunca estava satisfeito. A Bíblia diz que isso se chama saquetel furado, que a gente sabe que não traz satisfação, não resolve os nossos problemas e não traz contentamento para as nossas vidas. Mas nós, como servos de Deus, nós devemos ter uma outra visão. A visão do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4. Né? Filipenses capítulo 4. Aliás, a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Filipenses 4, verso 10 diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando por necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Não é no muito tendo, não é no pouco tendo, mas tendo ao Senhor Jesus para nos sustentar, nós podemos qualquer coisa, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos fortalece. E nós vamos aqui então ver esta lição que é nos apresentada hoje na nossa revista. E o pastor Wagner, ele começa dizendo assim: todos nós buscamos durante a vida a felicidade. E esperamos, através da posse de bens, de valores, né, que o mundo nos oferece, alcançar essa felicidade. E na maioria das vezes nos frustramos, quer por não conseguir o alvo desejado, quer por não alcançar as nossas realizações, encontrar nas nossas realizações a felicidade. E nesse sentido, perdão, encontramos aquele ditado popular que diz: a felicidade do pobre dura pouco. Só que a palavra de Deus fala ao contrário. A nossa verdadeira felicidade é quando nós tivemos um encontro com Deus em Jesus Cristo. Né? E o apóstolo, por que ele fala? Lá no capítulo 4 que nós acabamos de ler. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que o necessário. Ele diz: aprendi esse segredo. Sempre e em todo lugar, em qualquer situação, eu estou bem, eu estou contente. Eu estou contente. Né? Esteja alimentado, ou passando, ou com fome, tenha muito ou tenha pouco. Eu posso enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Essa versão é a versão na linguagem de hoje, lá do capítulo 4, versículos 11 a 13. Então, a razão de Paulo fazer a declaração sobre a inspiração do Espírito Santo é saber que Deus é a única fonte de felicidade verdadeira. Deus é aquele que cuida de nós. E não necessita de nada para fazê-lo. Você pode ter muito, você pode ter pouco, mas se você tiver a Jesus, você será a pessoa mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Né? E nós somos felizes
assim como Deus o é. Lá em João 1,16 está escrito assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O que é plenitude? É ser pleno, é ser completo, né? É ser totalmente cuidado, guardado, amparado por Deus. E é isso que Ele quer e espera de cada um de nós, que a gente não ande em murmuração, mas ande em vitória. E mesmo naqueles dias mais difíceis, você olha e fala assim: Deus está no controle. Vai passar. Vai passar. Esse dia vai passar. E Deus dará a vitória. Deus dará a vitória. Qual será que é esse o grande segredo, né? Qual será o grande segredo da felicidade? Bom, a felicidade que o mundo oferece, na maioria das vezes, ela se baseia em circunstâncias externas, circunstâncias da vida, né? A felicidade que Deus nos oferece, no entanto, né, vem de dentro, vem do nosso coração. Um coração tranquilo, um coração em paz, um coração em meio, muitas vezes, às tempestades da vida, mas que, mesmo assim, ele sabe, Deus está no controle. E a minha oração, Deus está ouvindo. A hora certa, Ele vai atender. Ele vai atender. Eu falei agora há pouco lá do meu professor de história e ele sempre dizia assim. Uma vez ele disse assim: você sabe o que é paz? Paz é ausência, não é ausência de guerra. Porque mesmo diante das situações, mesmo diante das lutas, você pode ter paz. Paz não é ausência de guerra. Um exemplo da paz é o ninho do passarinho debaixo da cachoeira. Aquele turbulhão de água, com aquele som altíssimo, e no entanto o passarinho escolheu debaixo ali, ele escolheu ali fazer o seu ninho. Ele está em paz. Ele está em paz. Né? Mesmo diante do turbilhão da vida. É por isso que Davi, ele fala lá no Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, Deus oferece a cada um de nós uma felicidade real, não uma felicidade aparente. Não uma felicidade aparente. Então, quando nós vemos o ímpio com suas riquezas, sua aparente felicidade, não podemos contemplar o seu coração. E até mesmo nos esquecemos do seu final, como ocorreu lá quando Asaf fala, né, no Salmo 73, 73. Ele diz assim lá, vamos só ler lá o verso 2. O verso 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade deles. E o verso 7 diz: do íntimo dos ímpios brota a maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Nós queremos felicidade com Deus. A felicidade daquele que não busca o Senhor, ela é só aparente e não vai acabar em alegria, com certeza. A felicidade que Deus nos dá está presente mesmo no meio das grandes dificuldades. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, lá na segunda carta, ele diz assim: porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Olha isso. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo.
às vezes somos gravemente feridos, mas nunca destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Deus está conosco. E mesmo que nós passemos por todas essas dificuldades que Paulo está descrevendo, nós não seremos destruídos, porque Deus está conosco. Mesmo que a gente passe por lutas, Deus está conosco. Nos entristecemos, né, quando circunstâncias adversas nos cercam. E somos como todas as pessoas, como todo ser humano. Entretanto, podemos estar capacitados por Deus, mesmo diante das situações mais difíceis, e manter a alegria de sermos servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo, cuidados, tratados por Ele. Então, Deus nos fez uma promessa, que Ele estaria conosco, uma promessa de socorro em toda hora, em todo tempo, né? O Senhor Jesus é poderoso para nos socorrer, está escrito lá em Hebreus 2,18. Né? Ele não somente é poderoso, mas Ele conhece cada uma das suas dificuldades, do seu sofrimento, pois Ele passou por todas essas provações, sofreu atentado, né? Sofreu quando tentado, e conhece todas e cada uma das nossas necessidades. Então, o crente, quando aprende o segredo de que Paulo fala, nos momentos em que passa por problema, ele não grita, ele não murmura, ele não fica resmungando da vida, né? Tem uma nuvem negra em cima da minha cabeça, né? Parece que, né, o que eu fiz agora, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Para, gente. Deus está conosco. Deus está conosco. Em todos os momentos. E nos dias mais difíceis, Ele te carrega no colo. Por isso, quando você passar pela luta, não se desespere. Deus está conosco. A vitória é sua em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, o pastor sempre diz aqui, né? Pessoas que tiveram um encontro com Jesus são pessoas resolvidas. São pessoas que sabem que a luta vem sim, mas que Deus é fiel para nos guardar em todo o tempo. Você é uma pessoa resolvida? Eu tenho sido uma pessoa resolvida? Ou eu tenho sido um chorão? Eu só choro quando o Palmeiras perde. Mas está tudo certo, perde sempre. Estou brincando. Quase nunca perde, né? Estou brincando. Vamos lá, chega de brincadeira. Que nós sabemos que as lutas vêm, mas elas passam. Porque Deus está conosco. Por isso, não murmure, creia, né? Creia, né? No momento da luta, nós temos ao Senhor ao nosso lado. No momento da dificuldade, não reclama de Deus. Ama a Deus, glorifica o seu nome, porque está confiado nas promessas de socorro, porque Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46. Então, quando manifesta o descontentamento pelas dificuldades que está enfrentando, faz isso através do quê? Da oração. É na oração que nós nos dobramos diante de Deus, nós choramos, falamos, contamos as nossas lutas e descansamos no Senhor, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Creia, a vitória é certa em nome de Jesus. Então, de onde vem a felicidade? Outro aspecto importante da nossa felicidade é que ela vem de Deus, né? A nossa felicidade
vem de Deus. Por isso, Paulo, lá nessa carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele fala dessa forma: eu sei estar bem em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É Deus. Descanse no Senhor. A luta vem, descanse no Senhor. Espera nele. Sempre firme como bom soldado de Cristo. Sempre firme como mulher temente ao Senhor. A luta vem. Quer reclamar? Reclama de joelho no chão e oração. Porque quando você coloca os seus joelhos no chão, a sua cabeça alcança o céu. E você está ali perto do Senhor. Por isso, fale com Ele. E Ele gosta de servo reclamão mesmo. Aquele que joelha diante de Deus e fala: Pai, a minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor. E Deus vai te dar a sua bênção. Por isso, não se entristeça. Confia em Deus e espera. Não se trata de uma aceitação passiva da situação em que nos encontramos, mas é a certeza positiva de que Deus está suprindo cada uma das suas necessidades. Cada uma das suas necessidades. Então, podemos estar contentes, porque somos satisfeitos pela graça do Senhor nosso Deus. Do Senhor nosso Deus. O que era a felicidade para Jesus? A alegria do crente que faz a sua felicidade está ainda alicerçada no quê? Em fazer a vontade de Deus. O cumprir da vontade de Deus não só opera em nós a felicidade, mas também a felicidade ela deriva do fato de estarmos fazendo o que Deus manda, fazendo a vontade do Pai. E quando Jesus foi interpelado ali pelos discípulos, ele declarou que o que o satisfazia era o quê? Fazer a vontade daquele que o enviou. Fazer a vontade daquele que o enviou. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor conclui a primeira parte da parábola da videira ali, ensinando sobre a necessidade de uma comunhão íntima com o Pai e a obediência à sua palavra. E ele disse: o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, na proporção do cumprimento do ensino. Então, a palavra de Deus nos mostra que você quer ser feliz? Faz a vontade de Deus. Ande segundo a vontade de Deus. Você vai ter a certeza e a tranquilidade de saber que você está fazendo o que é certo. E Deus estará caminhando ao seu lado. Então, a felicidade, ela independe da dificuldade. Por mais dificuldade que você possa ter, você é feliz. Você é feliz porque a vitória é sua, em nome de Jesus. A vitória é sua em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que a felicidade do crente, ela ainda persiste, seja qual for a dificuldade que ele está enfrentando. É motivo de alegria para o cristão o fato de poder passar por dificuldades, porque Deus está no controle, Deus está no controle. E por amor de Cristo, nós temos lutas sim. Por amor de Cristo, nós passamos pelas lutas da vida. Um texto aqui que eu vou pôr, eu estou assim caminhando meio que rápido, irmãos, porque a lição é um pouco comprida, mas eu sempre falo para vocês, em casa, vocês querem aprender mais? Em casa, peguem essa revista, busquem os textos bíblicos e vocês vão ver quão é maravilhoso o estudo da palavra de Deus. Lá em Romanos, na carta aos Romanos, Paulo fala assim no capítulo 5: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E quando ele escreve aos irmãos lá em Corinto, na segunda carta, ele diz assim:
tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês, porque no meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Ele estava falando isso e ele estava na praia? Não, ele estava na cadeia, ele estava preso mesmo. Ele estava preso. Mas as aflições não tiravam a sua alegria e a certeza de que ele estava salvo e a sua vida pertencia ao Senhor nosso Deus. Então, através das tribulações que são passageiras, não permanecem para sempre. Deus aperfeiçoa em nós o caráter cristão e nos conduz a uma maturidade cristã. Maturidade cristã. Você vai aprendendo a ser firme, o seu caráter é aperfeiçoado. Por isso que a Bíblia diz que o ouro ele é purificado no fogo. O servo de Deus, as dificuldades o fazem crer e confiar que Deus está no controle. Então, qual é o caminho para esse contentamento? Como eu posso ser feliz assim? O caminho para chegarmos a uma vida de contentamento, onde a alegria da vida cristã possa ser gozada independentemente das circunstâncias, ela passa pelo aprendizado. E existem alguns princípios bíblicos, e o primeiro deles, negue-se a si mesmo. Existe por aí uma pregação da palavra de Deus que anuncia: aceite a Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Você será uma pessoa feliz, não terá mais dificuldades. Você, agora você vai ter o seu carro do ano, o seu apartamento novo, a mansão lá na praia, a fazenda que você sonhou. Não, para, gente. Para. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Vamos ver o que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Primeira coisa, renuncie ao seu eu. Negue-se a si mesmo. Aceite que Deus está no controle. E Ele está cuidando de você. E Ele está cuidando de você. Então, vida cristã é vida de renúncia. Vida cristã é negação a muitos prazeres que este mundo oferece, e que são sinônimos daquela felicidade, entre aspas, É uma felicidade que acaba rapidinho, porque a fatura vem, e aí a coisa fica feia, Então, nós temos em Jesus o maior exemplo de renúncia, o maior exemplo daquele que entregou a sua vida por amor de nós. Por isso, lá no capítulo 2 dessa carta aos Filipenses, Paulo fala assim: pelo contrário, Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. O profeta Isaías diz lá no capítulo 53, ele foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Jesus aceitou, Jesus renunciou. Jesus é o nosso exemplo. Então, segunda coisa, viva na dependência completa de Deus. Sem Deus, nada do que fazemos pode nos satisfazer completamente. O apóstolo Paulo nos ensina que o desenvolvimento da nossa salvação se dá com temor e tremor, dentro da compreensão de que é Deus quem efetua tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Isso implica que a vida cristã autêntica, a vida feliz, se dá na medida em que as nossas realizações sejam fruto dessa dependência de Deus. Nós temos que nos submeter à sua vontade. Não há felicidade verdadeira fora da dependência da vontade do Pai. Da vontade do Pai.
Calvino. Calvino, ele foi o grande reformador, né? E ele também foi escritor. E na sua biografia diz que ele tinha apenas 6 anos de idade quando sua mãe morreu. E aos 22 anos, ele também perdeu o pai. Ele casou-se com 30 anos, teve 3 filhos, e os 3 filhos morreram na infância. Com 9 anos de casamento, a esposa falece. Mas ele tinha saúde boa? Não, ele tinha artrite e teve tuberculose. Tuberculose, ficou 5 anos de tratamento. E nos seus escritos não existe uma marca de murmuração ou talento. Ou lamento. Talento não. Lamento. Na sua biografia não existe murmuração, não existe lamento. Mas foi um homem tremendamente usado por Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui buscando ao Senhor, adorando o seu nome, né? Então, muitas vezes nós, por poucas coisas, nós murmuramos. Mas Jesus, ele deu a sua própria vida por amor de cada um de nós. Tenha isso no seu coração. Então, o terceiro item aqui é buscar a satisfação de Jesus, né? Vocês conhecem aquele cântico daqui? Não conhece? Satisfação é ter a Cristo, não a melhor prazer já visto, né? Para o homem, as figuras que melhor caracterizam a satisfação humana é o alimento, né? Utilizando essas figuras, Jesus nos ensina que somente nele encontramos completa satisfação. Somente em Jesus nós encontramos completa satisfação, né? A Bíblia diz: tereis vida e vida em abundância, e a vossa alegria seja completa, na medida em que recebemos a Jesus e dependemos dele, né? Então, que o nosso alvo esteja posto onde? No reino, né? Por quê? Porque a carta aos Hebreus diz que nós somos forasteiros nesse mundo, né? Na medida em que nós vivemos esta realidade cristã, nossos alvos, nossos objetivos tendem a mudar de direção e propósito. Assim, passamos a nos preocupar com o nosso tesouro nos céus, e não com o que a gente pode conquistar aqui na terra, onde a ferrugem e a traça corroem. Mas lá no céu, não. O seu tesouro é garantido. Então, nós encaramos as lutas da vida como um bom soldado, né, que participa dos sofrimentos, né, como Paulo escreve a Timóteo, né, longe da sua pátria, sabe que o conforto final será gozado no momento em que regressar à mansão celeste. Nós somos forasteiros neste mundo. Por isso que às vezes a pessoa fala: nossa, você é crente, né? Você é meio estranho, né? Não somos estranhos. Nós somos felizes. Nós somos gratos. Porque Deus está conosco. Às vezes a casa está pegando fogo. E você fala: ô Jesus, cuida lá. E as pessoas falam: nossa, não é para você estar esperneando. Não. Deus já está preparando a minha casa. E lá no céu a traça não corrói. Lá não pega fogo e nem precisa de bombeiro. Por quê? Porque Deus tem algo maior para a sua vida. Então seja feliz. Seja feliz. E Paulo, ele diz que ele aprendeu a ser feliz assim, esperando no Senhor. Então, o cristão, ele goza plenamente as bênçãos que lhe são acrescentadas dia a dia, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? A cada instante, Deus tem nos cercado de
toda sorte de bênção, toda a sua criação, a vida, a proteção e especialmente a salvação em Jesus, né? Tudo nós temos, porque somos filhos de Deus. Todas essas coisas que Deus fez levam-nos a compreender que Ele é bom. E mesmo em meio às lutas, podemos ter alegria e paz. Então, precisamos compreender que Deus está no controle, Deus está no comando. Né? Por quê? Porque a sua ação é completa. E Ele nos diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que esteja debaixo do controle do Pai. Deus está cuidando de você. Então, todas as coisas que acontecem, fique tranquilo. Deus sabe, Deus vê, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá em Lucas 12, está escrito assim: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenha medo, pois você vale muito mais do que muitos passarinhos. Mateus capítulo 6, está escrito assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida é mais do que a comida? E será que o corpo é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Por mais que você se preocupe, você não pode aumentar um dia a mais, né, na sua vida. No entanto, Deus está cuidando de você. Encontramos nesses textos promessas do cuidado de Deus, um cuidado especial para cada um de nós, na condução das nossas vidas. Deus está cuidando de você. Por isso, não temos um Deus distante, que depois de ter criado tudo, foi embora e esqueceu a sua criação. Não. Deus presente está conosco. Cante. Quando você se sentir triste, cante. Deus presente está comigo. Deus presente está com você. Então a verdadeira felicidade está desvinculada de qualquer circunstância ou bem material que o mundo possa oferecer, a despeito de ser esse o conceito presente neste mundo. A felicidade depende exclusivamente de Deus, que aplica em nossos corações na medida em que fazemos a sua vontade. Podemos, na prática da vida cristã, gozar de pleno contentamento, mesmo sofrendo por Cristo, mesmo quando passamos por situações adversas, porque são passageiras. Mesmo nas provações, porque elas nos edificam e elas nos aperfeiçoam. Os seus problemas te aperfeiçoam. O pastor costuma dizer que a gente fica com o couro grosso, né? Levar pancada. Na verdade, você é ouro puro. E Deus tem te purificado a cada dia mais para você brilhar diante das pessoas e diante deste mundo. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã e que esta palavra possa te incomodar como me incomodou. E me incomodou bastante. Mas Deus gosta disso, Ele gosta de nos incomodar. E isso é bom, porque a gente aprende a confiar, buscar e se colocar sempre na presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.